Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no canal História Sem Fronteiras. Hoje a nossa aula vai ser destinada, à questão do segundo Império, segundo Reinado do Brasil, que vai de 1840 a 1889, ok? Então esse é um momento histórico que nos chama a atenção, que nos marca, que nós vamos falar aqui com vocês hoje no nosso canal História Sem Fronteiras. Bom, gente, de primeiro passo acontece o seguinte: para que Dom Pedro assumisse o trono do Brasil, veja, era um jovem aí de 14 anos. Então, para ele governar o Brasil, foi um golpe, liderado ali por Araújo Lima, que era uma espécie de administrador, o regente único do Brasil. Ele inicia seu mandato em 1838 e vai até 1840. Durante esse intervalo de tempo, Araújo Lima tenta negociar, ele é mais conservador, ele vai acabando com aquelas liberdades criadas pelo ato adicional do Padre Feijó e vai centralizando aos poucos o poder, vai preparando ali o cenário político para o retorno de Dom Pedro II à monarquia do Brasil. Ok. Senhores, então é nesse momento que não há outra saída. O parlamento, então, está ansioso, composto por liberais e conservadores. Os liberais, ali é uma espécie de uma burguesia, uma espécie de proprietários de terra, que tinham tendências abolicionistas, tendências à industrialização. São várias composições políticas e programáticas muito próximas ali do Partido Liberal. Em contrapartida, eu tenho o Partido Conservador, escravocrata, grande proprietário de terra, é da região do Vale do Paraíba, são homens tradicionais, monarquistas, que defendiam o retorno de Dom Pedro I, apesar que Dom Pedro tinha morrido, mas defendiam o retorno de Dom Pedro, não sei por quê, mas defendiam o retorno de Dom Pedro I. Enfim, a partir de agora, nós vamos perceber que, durante esse momento histórico, Dom Pedro II assume o trono do Brasil com apenas 14 anos. Cria-se uma lei que reduzia a maioridade. E essa redução da maioridade, Dom Pedro assume o trono do Brasil, ok? Com 14 anos de idade. Aqui é uma charge, mostrando aqui a redução da maioridade aqui no trono do Brasil. Beleza. Dom Pedro, então, vai assumir, E, bom, o que vai acontecer? Ele assume aos 14 anos, só que de um lado vai ser uma aliança entre quem? Entre os liberais e os conservadores, para ver quem vai participar ali da política do Império. Bom, de um lado, o conservador não quer acabar com as mudanças políticas, querem garantir ali a mão de obra escrava. Do outro lado, o liberal também não quer fazer grandes mudanças com relação à mão de obra escrava. Então, veja, ainda é uma espécie de uma monarquia muito arraigada do trabalho escravo, pois esses caras, além de ser mão de obra, era uma propriedade, era um bem, uma mercadoria, ok? Bom, continuando, essa é a foto de Dom Pedro II, ele já está ali por volta do ano de 1850, já é um jovem garboso, muito bem apresentado, muito bem apessoado. Dom Pedro II, então, por volta do ano de 1848, 1850, propõe uma espécie de uma reforma política. Só que nessa reforma política, ela é conhecida também como a chamada eleições do cacete. Por qual motivo, professor? Olha, durante o seu primeiro reinado, durante esse reinado aí de Dom Pedro II, nós temos algumas dificuldades. Na primeira vamos ter em Minas Gerais e São Paulo, conhecido como Revolução Liberal. Esses liberais queriam a maior participação política. Só que isso não vai acontecer. E no segundo momento, nós vamos ter uma revolução praeira, que acontece lá em Pernambuco. Seu líder era um cara chamado de Pedro Luiz, que queria maiores liberdades políticas, uma maior participação dos liberais à política, uma redução do poder do rei, e, se possível, em alguns momentos, até acabar com a monarquia e criar uma república. Veja que Pernambuco sempre tem essa luta de conquistas, basta pegar a trajetória histórica, desde a conjuração, conjuração ali pernambucana, Confederação do Equador, logo após agora, a Revolução Praieira.
você tem uma trajetória política histórica muito grande lá em Pernambuco, ok? Bom, para acabar com o problema, é preciso uma negociação, um acordo de paz com os pernambucanos, ok? Bom, nesse momento nós vamos perceber que a partir de 1850 vai ter algumas alterações políticas, né, no cenário político. Dom Pedro, então, vai pensar uma espécie, né, de uma reforma política, um parlamentarismo. Um parlamentarismo no modelo britânico, mas do jeito brasileiro. Ou seja, né, veja a frase citada aí, nada mais conservador que um liberal, nada mais liberal do que um conservador. E aí a ideia seria o seguinte, é conciliar, né, lembrando que o Marquês de Paraná, ele era o primeiro-ministro, ele era o imperador, tentar conciliar, né, uma aliança entre liberais e conservadores em prol do império. Tá? E aí é nesse momento que seria o quê? Né? Cria-se um modelo parlamentarista, mas, em contrapartida, era uma maneira, né, olha só, a quem não, né, contestasse o poder moderador, o poder absoluto de Dom Pedro. Então é meio estranho você criar um parlamento, um modelo parlamentarista, mas que ainda garantisse, né, esse poder moderador, esse poder absoluto de Dom Pedro II. Mas isso é o Brasil, tá? Isso é o Brasil, não vale a pena lembrar. Então, essa charge, né, volta e meia, ela aparece, essa gravura aparece aí, de um lado conservador, de outro lado liberal. E aí você tem uma diplomacia, e aí está Dom Pedro, né, nessa gangorra, tentando atender os interesses e a vontade desses grupos políticos que mantêm essa monarquia, que é essa bandeira que está atrás da gente aí. Esse parlamentarismo imperial, né, é o modelo, né, britânico. Nós vamos observar que como que funcionava, né? Vamos montando aqui passo a passo. Então, olha só, na Inglaterra você tem a Câmara dos Deputados, mais a Câmara dos Senadores, um gabinete de ministro, primeiro-ministro, né, que vai tentar ali comandar a política, tendo o auxílio do rei. Bom, como é que funciona aqui no Brasil? No Brasil nós vamos perceber o seguinte, é tudo mandado pelo rei. Olha só, no Brasil como vai funcionar? Nós temos eleições, e essas eleições escolhem deputados e senadores, beleza? Vai ter um gabinete de rei. Mas quem escolhe esse gabinete é o imperador. Quem escolhe esse conselho, quem escolhe, né, quem vai poder governar ou não, o primeiro-ministro, é o imperador. E na Inglaterra é o contrário. O partido que é mais eleito, o líder do partido é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil ainda passa por uma aprovação de Dom Pedro II. Então veja que ainda tem esse resquício, né? É como diz Schwartzman, né? As ideias fora de lugar. Não sei se caberia, né, nessa análise histórica aqui, nessa teoria histórica, tá? Mas é uma espécie de um parlamentarismo britânico, né, com as pitadas de um tropicalismo luso, né, brasileiro. Bom, continuando aí, a economia do Império baseada na produção de café, veja que na bandeira aparece o café aí, tá? Bem aqui no cantinho, tem aqui a tá? O café naquele momento representava aproximadamente em torno de 60% do café consumido no mundo, era café brasileiro. Regiões produtoras, as mais antigas, a região do Vale do Paraíba, que vai desde a região de São Paulo, Rio de Janeiro, aquele litoral, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Há uma nova região, tá? Conhecida como Oeste Paulista. Qual a diferença de um lado para o outro? No Vale do Paraíba eu tenho os escravocratas, monarquistas, ok, conservadores. Oeste Paulista é uma nova região de produção. Vale do Paraíba começa em 1810, a primeira produção, programa de desmatamento da Mata Atlântica, produção na região de Serra do café brasileiro. E na região do Oeste Paulista é uma nova região, a região do Oeste de São Paulo, tá? Ou seja, uma terra vermelha. Vai começar ali por volta de 1850 a produção do café no Oeste Paulista, 1940, 1950, 60. É o auge da produção. Vai construir até uma linha de ferro, a chamada linha de ferro mogiana, tudo bem? A região sorocabana, tá? Bom, continuando aqui, ó, veja, aí tem um slide mostrando para você. Essa parte primária aqui é a região do Vale do Paraíba. A partir de 1840, aparecem novas áreas de produção, novas áreas de cultivo.
E se você pegar essa parte amarelada, essa parte laranja, tem uma outra área que é assim no canto. Tá vendo? Onde ocorre o chamado, né, Oeste Paulista, em que eles preferem substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre estrangeira europeia branca, onde vai iniciar o que nós chamamos de política do branqueamento, porque eles facilitavam, faziam-se propagandas na Europa, principalmente a Itália, né, a Espanha, Portugal, né, línguas próximas do português, para atrair mão de obra, pois a Europa, naquele momento, vivia uma guerra civil, na década de 50 até a década de 60 do século XIX, para atrair essa mão de obra para o Brasil, com a promessa de conquistar terras, com a promessa de acabar com a fome, com a miséria, pois esses homens, né, na maioria eram homens camponeses, agricultores, que já tinham uma técnica ali de agricultura. Então a ideia era atrair homens, está bem claro, homens. Quando esses homens chegavam aqui para pagar a passagem, trabalhavam 4 anos. E nesses 4 anos cometiam dívidas. E para pagar essas dívidas, deveriam continuar produzindo. E por que 4 anos? Porque quando você planta o café, até ele crescer e começar a produzir os primeiros frutos, é a partir do 4º ano. No 5º ano é que tem uma produção mais regular de café. Então, durante esse tempo, o cara vai acumulando dívidas e vai inaugurando um novo sistema, conhecido como sistema de barracão, sistema de armazém, tá? Da exploração da mão de obra livre europeia, né, estrangeira, recém-chegada, branca no Brasil. E quem vai adotando essa substituição é os brancos, né? Melhor dizendo, é os liberais, né, que querem atrair isso aí para o Brasil. E isso vai gerando, ao longo do tempo, uma substituição da mão de obra escrava no Oeste Paulista, nessa região aqui do Sudeste brasileiro, e uma tráfico intraprovincial. Ou seja, esses escravos são vendidos para poder trazer da Europa, olha só, eu vendo escravos para a região norte e nordeste. E em contrapartida, o dinheiro que eu tenho desses escravos que estavam aí na minha fazenda, o lucro da venda, eu trago da Europa brancos para trabalharem na minha fazenda. Esses brancos são apenas homens. Então, nesse primeiro momento de migração, são homens, são héteros, nossa maioria, é óbvio, e eles acabam o quê? Casando com os nativos do Brasil. Ocorre uma miscigenação de brancos com os nativos. E aí vai branqueando a pele do povo brasileiro. Então é a parte agora do branqueamento. Ok? Beleza? Tranquilo? Então isso é promovido por quem? Pelos liberais. A maioria dos casos são os liberais que vendem seus escravos, promovem um tráfico provincial, e o lucro da venda, é óbvio, ele vai patrocinar a vinda desses estrangeiros que vêm para o Brasil para trabalharem nas fazendas e inaugurar um novo modelo de exploração da mão de obra, que é a mão de obra trabalhadora, assalariada, ou parceria, ou por produção, não interessa como, mas é uma mão de obra livre. Mas deixa bem claro, muitos italianos, tá, eram, né, castigados, tá, quando cometiam alguma atividade, alguma coisa que ia contra, né, a política ali da fazenda, do proprietário de terra, ele era castigado como era castigado um escravo. E isso revoltava aquele grupo de italianos. Ok? Bom, avançando aqui no nosso trabalho, nós vamos observar que a ideia seria substituir essa mão de obra. Vejamos, na região do café, e foi em toda a região? Não. As novas regiões. Quem continuou com a mão de obra escrava permaneceu, mas agora vai inaugurando um processo de substituição da mão de obra escrava no Brasil. E é óbvio, isso não é à toa. Tinha uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, apresentada pelo senador Eusébio de Queiroz, que, né, reafirmava, né, o interesse britânico de impedir a escravidão no Brasil. Ou melhor dizendo, de impedir o tráfico negreiro de África para o Brasil. Porque a partir daí, nós vamos perceber que já no campo internacional já é proibido, então isso vai forçar, né, o governo brasileiro a libertar, ou melhor dizendo, a contratar mão de obra livre em vez de mão de obra escrava.
Mas isso não adiantou muito não, gente. Nós tínhamos naquela época 8 milhões de escravos em todo o Brasil. A população geral do Brasil não passava de 10 milhões para todo o Brasil. Então, era, comparado a hoje, não representa nem 10%, era 5% da população brasileira de hoje, naquela época, há mais ou menos quase 180 anos atrás. Bom, continuando aí, eu falei para vocês uma política de imigração no Brasil, tá? A partir do século XIX. Então, se você começa a perceber que nessa parte amazônica eu tenho uma produção ali, vai começar a borracha, tá? Ali na região. Muitos nordestinos vão migrando para a Amazônia, fugindo da seca, da fome, da miséria, tá? Eles vão para a Amazônia. Por isso que você tem uma mistura de sotaque em algumas cidades do norte do Brasil. Lembra muito um sotaque nordestino com um pouco da região dos portugueses que viveram muito tempo na Amazônia, um X, no seu chiado, tá ok? A procura por drogas do sertão, tá? Aqui assim. Eu tenho, né, a criação de gado em todo o interior do Brasil, a produção de algodão no interior do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas. Eu tenho ali a mineração, desde que a mineração não para, ela ainda continua em grande escala, em menor escala, tá? Principalmente em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, onde vai descobrir algumas minas de ferro, isso é importante para a indústria do Brasil. Mas lembrando, vai demorar ainda, vai ter uma revolução industrial no Brasil, lá no governo Vargas, okay? A chamada segunda revolução industrial no Brasil. Uma produção de café muito forte, pegando aqui na região de Serra, região do Vale do Paraíba, e a região do oeste do Brasil. Produção de erva mate, uma parte do Paraná, Santa Catarina, região do Rio Grande do Sul. Professor, quem vai ser esses novos imigrantes que vêm para o Brasil aí no século XIX? O pessoal dos Açores, principalmente os açorianos, que são ali portugueses das ilhas, tá? Dos Açores na África, né? São ilhas equatoriais, né? Região ali da África Atlântica, e eles vão vir para a ilha de Desterro, aqui para a região de Porto Alegre, os açorianos. Nós temos um grupo de suíços que ficam ali em São Paulo, em uma parte ali no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, tudo bem. Alemães, no interior de Santa Catarina, eu tenho muito alemão, região ali do sudeste do Paraná, e em Rio Grande do Sul, a própria cidade de Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ou até mesmo São Leopoldo, é uma colônia de origem alemã. Tranquilo? E eu tenho portugueses na Bahia, chegando aqui na Bahia, portugueses, italianos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Gente, esse é o primeiro processo de colonização. É lógico que, ao longo do tempo, virá outros povos também. E continuando a nossa aula, né, esse é o transporte desses imigrantes aqui no Brasil, nós vamos ter um crescimento muito grande da população imigrante. Veja, no final do século XIX, nós vamos observar um crescimento gigantesco da população estrangeira no Brasil. E aí eu vou explicar passo a passo essa imigração, como os árabes chegam aqui, judeus chegam no Brasil, os asiáticos. Nós vamos observar outros povos também que vêm migrando para o Brasil. Ok? Bom, continuando aqui, temos algumas fotos de alguns grupos estrangeiros vindo para o Brasil. Tá? Os problemas causados por esse crescimento, vai ter fome, miséria, é óbvio, né? Porque não tem emprego para todo mundo, não tinha fábrica para todo mundo, tinha muita coisa que não havia uma infraestrutura adequada para receber, acolher todo mundo. A maioria é destinada a mão de obra braçal nas fazendas de café do Brasil, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E uma parte de Minas Gerais. Esse é o Barão de Mauá, tá? Um dos grandes industriais do Brasil. Barão de Mauá construiu o primeiro estaleiro, fábrica de navio, né, Ponta da Areia, construção da primeira linha de ferro, reabertura do Banco do Brasil, comprou a Caixa Econômica, comprou o Banco Central do Uruguai. Ele era dono do British Bank Company, lá da Inglaterra. Ele criou a primeira instalação da companhia de iluminação a gás aqui no Rio de Janeiro. Criou a primeira companhia, né, de transporte a vapor da Amazônia e da região do litoral brasileiro. A primeira casa de fundição, né, de siderúrgica também era dele. O primeiro
cabos submarinos, né? Esse sistema de comunicação por telégrafos foi criada por ele também. Tá? Então, esse cara, ele era um grande, né, comerciante, um grande empresário ligado aos ingleses que estavam aí no Rio de Janeiro, esse João Evangelista. E esse homem, ele acaba quebrando no final do século XIX, ele quebra, tá? Um pouco mais antes, né, ele quebra, né? E aí ele não tem outra saída a não ser tentar melhorar a situação política do Brasil. E ele quebra porque na situação aqui dos cabos submarinos houve um momento em que precisavam pagar a dívida, né, aos credores da criação dos cabos ultramarinos de telégrafo no Brasil. Era parte para o Barão de Mauá e outra parte pelo British Bank. Ocorre ali um descontentamento com essa negociação de quem vai pagar a dívida. Isso vai para o Tribunal Brasileiro, tá? E aí é nessa hora o Tribunal, por algum motivo, acredita-se por questões de corrupção, acaba dando favorável o sentenciamento, né, aos britânicos e desfavorável ao Barão de Mauá. O Barão de Mauá é obrigado a assumir essa dívida e pagar os credores. Ele tem que vender todas as suas empresas a preços baixíssimos, o que deu para vender para quitar a dívida com os britânicos. Aí também tem uma coisa bem clara. A palavra é Barão de Mauá. As más línguas falam que boa coisa não há nesse homem, mas mal há intencionado nele. E aí é Barão de Mauá, ok? Bom, continuando a nossa aula, nós vamos observar, né, vai ter uma crise econômica no Brasil, o programa, a tarifa Alves Branco, né, com relação aos impostos cobrados pelos produtos. Havia uma política ali, né, de abolição ali do tráfico de escravos. A Inglaterra estava pressionando o Brasil com relação aos impostos, aos produtos industrializados e as taxas de impostos sobre, né, as taxas aduaneiras em relação aos impostos cobrados ali, produtos importados. O café era o principal produto na balança comercial brasileira, no PIB brasileiro, desde que é um modelo agroexportador, né, de plantation. Vai surgir no Brasil também uma política chamada de política de terras, em 1850, para regularizar as terras. As terras que pertenciam ao primeiro, a separação Estado monárquico e Estado. Então, terras que pertencem ao Estado, não à família real. Depois, a regularização por meio de cartório, escritura das terras, né, que estão ali, justamente para tentar legalizar a terra no Brasil. E isso vai gerando, ao longo do tempo, grandes áreas, grandes propriedades, grandes latifúndios, né, porque vai aparecer documentos falsos. E aí é nessa hora que também tem uma coisa chamada de grilagem de terras, depois a gente vai comentar isso mais no futuro. A partir de agora, a terra pode ser vendida como uma propriedade, como um bem, a propriedade privada. Bom, vai iniciar em 1860, o Brasil é um país hegemônico, com um grande exército, vai iniciar uma guerra, chamada de Guerra do Paraguai. Na política externa, o Brasil precisava garantir o seu posicionamento em relação aos seus vizinhos. Para isso, inicia uma guerra do Paraguai. O Paraguai passa por uma grande revolução política. Tinha um político, né, chamado Solano Lopes, e esse senhor vai mudar todo o Paraguai, vai educar a população. Em menos de 20 anos, a população de 1840 a 1960, a população do Uruguai já praticamente toda era alfabetizada, um programa de iniciação à indústria, uma grande produção agrícola, construção de ferrovias, né? Então, o Paraguai, em alguns momentos, poderia ameaçar a atuação do Brasil na América do Sul. E a Inglaterra também sentiu o Paraguai como uma ameaça. Como o Brasil tinha um acordo com a Inglaterra, foi preciso, então, nesse momento, né, uma temperança. O Brasil busca apoio da Argentina e do Uruguai, tá, para tentar frear os avanços do Paraguai. O Paraguai tinha uma proposta de construir um Grande Paraguai. E esse Grande Paraguai seria uma marcha para a região do leste, ou seja, ocupar uma parte do Mato Grosso, uma parte ali do Paraná. E aí vai iniciar uma guerra, né? Porque até então ocorrem programas de 1865, o Paraguai começa a ocupar terras brasileiras, e é nesse momento que um navio brasileiro, vindo, né, voltando ali de Mato Grosso, Marquês de Olinda, ele é assaltado, sequestrado por paraguaios, e nele, né,
havia os impostos arrecadados daquela região ali do oeste brasileiro, mais ou menos mais de 1 tonelada de ouro é sequestrado pelos paraguaios. E aí, de fato, o Brasil declara uma guerra ao Paraguai, sem sombra de dúvida. São 5 anos de guerra, muitas mortes, batalha, né, do Itororó, batalha do Riachuelo, participação do Almirante Tamandaré, participação do Duque de Caxias. Vitor Meireles vai participar ali da guerra, ele vai para a guerra, vai fazer grandes quadros da batalha, né, do Império Brasileiro, mostrando o poder do Império, que é essa bandeirinha que você está vendo aí ao fundo ali, tá? O grande poder do Império Brasileiro. Senhores, então não há outra saída, nós vamos observar que o Império vence a Tríplice Aliança, Brasil, Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, vence os paraguaios, Solano Lopes é morto, sua cabeça é levada, né, numa bandeja pelo Conde de, que era genro de Dom Pedro II, até a região de Petrópolis, até a região do Rio de Janeiro, capital do Brasil naquele momento. Termina-se a guerra, mais de 800 mil mortos do lado paraguaio. Do lado brasileiro, um grande custo, mais de 100 mil mortos. Estima-se que é uma guerra de arraso, destruição, e que muita consequência dessa guerra é até hoje visualizada no governo paraguaio. Senhores, para finalizar nossa aula termina por aqui. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu agradecimento. E na próxima aula a gente continua o nosso trabalho. Um forte abraço a todos e até a próxima, meus amigos. Um abração a todos vocês, tá? Forte abraço aí e vamos terminar a nossa aula de hoje. Um abraço a todos, ok?